de outra vez louvai, 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 de outra vez louvai. Vem, você está aqui. Boa noite, amado igreja. Boa noite. O tema é o caminho da santificação. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 35. Deus, desde o Éden, Ele tem levantado homens. Esses homens iam, com o tempo, ia realmente nascer aquele que ia pisar na cabeça do serpente. Ia ser só ungido o calcanhar. Isaías, através do Senhor, ele, 700 anos antes de Jesus vir, Isaías, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele relata, aqui capítulo 35, versículo 8, que Deus ele tem um caminho, e ele tem preparado esse caminho. Diz assim a palavra de Deus, versículo 8: ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Sabemos que Jesus, ele se retrata, ele se materializa na terra, dizendo que é o caminho. E cada nós precisamos permanecer em Cristo Jesus para realmente estar no caminho. Vamos continuar aqui no versículo. O imundo não passará por ele, por esse caminho, pois será somente para o seu povo. Quem quer e quem por ele caminha, não errará, nem mesmo os loucos. Então, Deus ele fala aqui, através de Isaías, sobre esse caminho. E é interessante que nesse versículo aqui ele enfatiza 3 vezes sobre esse caminho. Ali haverá um bom caminho, caminho que se achará, é o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, a quem quer e por ele caminho, não errará nem mesmo os loucos. Se os loucos realmente acreditar no sacrifício de Cristo Jesus, na morte do Calvário, se submeter a ela, ele começou a trilhar esse caminho, começou a andar esse caminho. Mas, para andar nesse caminho, Deus ele não deixou nós à toa. Ele não deixou nós à toa. Tem um ser dentro de cada um de nós, nos orientando sobre o caminho que a gente deve estar trilhando. Porque no decorrer da nossa caminhada,
caminhada aqui nessa terra, que não faz mais parte da nossa herança, vai aparecer guerras, vai aparecer conflito, vai aparecer todo tipo de mazela que possa nos tirar desse caminho santo. E vemos aqui também que o imundo de maneira nenhuma passará por esse caminho. Então, vamos tirar lições aqui para a nossa vida cotidiana, porque nós fomos realmente comprados pelo alto preço. O sangue que foi derramado, segundo as Escrituras, é mais valioso do que o ouro, que é o metal mais valioso da terra. Sobretudo, o ouro, o sangue de Cristo é mais valioso do que esse ouro. E também mais valioso do que a prata. E você foi comprado. Você é propriedade. Você é o campo de Deus. Então, essa é realmente a vontade de Deus para cada um de nós. Diz lá em Efésios que nós fomos selados com um selo que tem uma garantia. Toda a carta da antiguidade, quando era selada, ela era selada com tipo de vela, e lá tinha o brasão do rei, que selava, e lá ficava a barra do rei. Hoje nós temos essa marca em cada um de nós, porque as Escrituras ela relata que nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, cada um de nós somos cartas vivas. Cada um de nós vamos dar conta do que realmente eu estou fazendo, eu vou dar conta do bem e o mal que eu estou fazendo agora, através do meu corpo. E eu vou ser julgado por isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está na nossa vida. Ele está nos orientando. A gente não está mais como a gente vivia nos nossos delitos, nos nossos pecados. Porque, de acordo com o passado, Cláudio vivia possesso pelo espírito da potestade do ar que atuava em mim, mandando na minha vida. Agora, o pecado que Cláudio comete tem que ser um pecado que tem que ser um deslize. Não mais a vivência no pecado. Então nós realmente éramos mortos espiritualmente e viemos a ser vivificados juntamente com o caminho, juntamente com Cristo. Nós fomos vivificados. Vamos aqui para 1 Pedro. Pedro ele vai dar alguns assuntos aqui para nós. 1 Pedro, capítulo 1. Os irmãos aqui, estava todo mundo disperso, estava sendo perseguido. Os reis daquela época estavam procurando os cristãos para realmente matá-los, assassinar, ao ponto de chegar e dizer assim: olha, ou tu nega esse Jesus e vive na carne, ou tu morre na carne e salva o Espírito. Então era isso que estava acontecendo no primeiro século,
com a igreja do Senhor. Capítulo 1, versículo 13. Diz assim: por isso, cingi o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Devemos viver uma vida sóbria, aqui nesse contexto. Por exemplo, você sabe que quando uma pessoa ela fica alterada com alguma coisa, droga, bebida, ela não fica mais sóbria. Ela sai de si. E a sobriedade aqui é viver esperando a manifestação e a revelação de Cristo Jesus. A gente saber, irmão, que nós estamos aqui na terra, mas a qualquer momento a gente pode sair dela. Mesmo nesse corpo da gente que é frágil, corpo doente, corpo que só pode viver 120 anos, não pode passar disso. Então nós devemos viver uma vida sóbria, sempre andando nesse caminho e esperando, né, a revelação de Jesus Cristo. Mas como? Como é que eu faço isso? No versículo 14 ele vai nos ensinar. Como filho da obediência. Você viu que o imundo ele não vai passar por aquele caminho. Mas os filhos da obediência foi preparado um caminho santo. Olha só, como filho da obediência, não vos amaldeie, não seja mais o molde das paixões que tinha, né, na vossa ignorância. Quando a gente vivia naquele passado, na vida pregressa, a gente estava se moldando as paixões do mundo, se moldando ao filho da perdição, não se moldando a Cristo. E aqui a gente tem que agora se moldar à pessoa de Jesus Cristo, que ele diz: olha, ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Então, para mim ter a certeza da minha salvação, eu tenho que viver uma vida sóbria. Tenho que viver uma vida vigilante. Jesus, em Mateus, ele fala que os nossos olhos, esses olhos aqui, é a lâmpada do nosso corpo. Como é que eu estou olhando as coisas? Oh, meu foco. Ele disse que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. É porque o foco aqui é ter um olho bom, só no canto só. E qual é o ponto aqui? A espera do Filho de Deus, a vinda dele. Então, os olhos bons não dá. Tem que viver a vida na terra como a gente não participasse dela. Isso é o foco do outro. Isso é estar olhando sempre para o alto. Vocês, nós somos mais ignorantes para viver sobre as paixões que anteriormente cada um de nós sentiu. Mas só, irmão, que vai aparecer aflições. É fácil dizer, mas dentro de casa começa tudo.
viemos para cá, nós viemos com vestidura de adoração. Mas quando a gente está no meio da rua, a gente está no mundo aí, juntamente com os imundos, a gente tem que estar com a armadura. Porque Satanás ele vai lançar os seus dados para nos atingir. Então aqueles irmãos do primeiro século eram irmãos realmente maduros. Mas Pedro está dizendo, olha, seja obediente como filho da obediência. Permaneça, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o procedimento. Em todo o nosso afazer diário tem que ser afazeres, procedimentos em santificação. Para tudo, irmão, devemos estar dando graça. Se estamos doentes, glória a Deus. Porque Deus está nos preparando para uma morada que não vai haver dor, não vai haver fome, não vai haver, irmão, escuridão. Vamos estar todo o tempo adorando a Deus. Vamos estar adorando a Deus. Então, eu tenho que estar vivendo uma vida sóbria e obediente como filho da obediência. E o meu procedimento, ele tem que ser procedimento santo. Santo quer dizer separado das coisas do mundo. Por exemplo, eu chegava no mês de março, fevereiro, aí saía aquele negócio do peão. Eu recebia lá para me declarar, era R$ 1.700. Aí a gente arranjava lá um camarada lá que fazia lá, botava lá, a gente recebia, vamos colocar uns R$ 1.500. Olha o procedimento. Porque eu estava fazendo uma declaração para o procedimento. E aí, às vezes, a gente quer levar vantagem sobre esse material. E aí, irmão, a gente cai nisso. Aí, voltei para os caminhos do Senhor. Aí, a minha declaração, eu declarei agora e passava a receber R$ 75. Não enganava o leão. E nunca tinha caído na malhoquinha. Poderia não estar continuando com essa situação. Então, em todo procedimento, nosso procedimento tem que ser separado, santo, daquilo que a gente faz. Muita coisa ruim, irmão, que a gente faz relacionada às vezes, ele só pensa no adultério, na prostituição, na imoralidade, no palavrão, mas a gente não vê os pormenores que o Deus desse século, ele está por detrás. Ele chegou para Jesus e colocou ele no mais alto e disse: olha, esse mundo aqui, ó, é todo meu.
se prostre, me adora, vive nesse mundo que eu vou te dar tudo. E Jesus disse, só a Deus adora. E Satanás sabe dele. Por enquanto. É isso que ele vai fazer? Insiste, comigo. Ele vem. Jesus ele deixa lá em Lucas que Satanás ele sai ali, um lugar seco. Mas ele volta para ver como é que estava a moradia dele. Cara, Satanás ele vê. E se lá, irmãos, não estiver cheio do Espírito, cheio da palavra, mas vazio, e o exterior bonitinho, arrumado, ele chama de só moçada, me ajuda ali que o Espírito Santo não segura ele. Entra onde o Espírito, o que estava, o antigão, mas cede. Então, irmão, a vida espiritual, ela não é brincadeira. Ela não é brincadeira. Existe realmente uma legião de demônios ao nosso redor. A gente vê isso, irmão, na televisão. Como, claro, que a gente vê derramamento de sangue aí. Sabe o que é o significado de derramamento de sangue? Sangue é alma. Sangue é alma. É onde está a alma do ser humano, é no sangue. E aí a gente vê os demônios usando pessoas para tirar a vida de outras pessoas. Então temos que abrir os nossos olhos, viver uma vida só. Porque, irmão, o inimigo das nossas almas, segundo o livro de Apocalipse, ele tem pouco tempo. E ele está irado, querendo realmente pegar cada um. Então, Pedro ele usa aqui a confirmação que esse chamamento de ser santo, porque eu sou santo, estava escrito. Ele tira lá do Levítico. Ele diz, olha, porque está escrito. Eu vou repetir, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se você ou eu invoca como pai aquele que se acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. É temor, irmão, é com medo de errar, é com medo de pecar, é procurando fazer a vontade de Deus, como filho da obediência. Mas vem a dificuldade, por quê? Porque ele dá toda essa matéria. Essa matéria, ela não combina, ela não se converte. E a nossa alma, que é o nosso pensamento, tem a mente do velho homem aqui, e tem a mente do novo homem aqui. Ainda está aqui. Ele ainda tem desejo, mas eu tenho que empregar os desejos dele. Não através da minha força, nem através da minha bondade. Que bondade eu não tenho nenhuma. Se eu não tiver com a pessoa de Cristo. Então é essa a nossa vida, irmão. Então se nós invocamos o Senhor durante o tempo da nossa peregrinação, devemos ter temor para não ser
fechado fora. Jesus um dia ensinou sobre, capítulo 25 de Mateus, sobre a igreja vai ser assim. A igreja vai ter pessoas prudentes e a igreja vai ter pessoas nécias. Vai ter pessoas que estão carregando a lamparina, o Espírito Santo na vida e está com um óleo aqui sempre acendendo. E a gente vai acender através da leitura da palavra. É através da leitura da palavra que nós vamos acender. Eu tenho que ser prudente, não necio, não insensato. As insensatas só foram para aquele momento lá. Nós estamos vivendo. Nós precisamos não estar vivendo como pessoas insensatas. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas como pediram, como prata e ouro, que foi resgatado do seu puro procedimento, que vossos pais vos alegraram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Foi através desse sangue que eu e você fomos regenerados, fomos comprados. Hoje nós somos realmente possessão de Deus. Vamos comigo aqui para Corinto. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16 e 17. Como eu digo que vocês são possessão de Deus, eu quero dizer que Deus, Ele mora dentro de você. Você é o prédio de Deus. Esse prédio aqui tem Deus nesse momento, porque cada um de nós estamos aqui. Se a gente não estiver aqui, pode virar uma garagem. Pode, quando nós saímos daqui, pode ser que virar um bar. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está aqui. Quando a gente está aqui, quando a gente sai daqui, aqui é um prédio. Então, Paulo ele vai ensinar aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vocês não estão sabendo que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora, habita em vocês? Se alguém destruir o prédio de Deus, que é o vosso corpo, Deus destruirá. Porque vocês são o santuário de Deus, onde Deus habita. Quem que está dentro de nós? O Espírito Santo. E aqui Paulo diz que o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Deus preparou a morada. E a morada é você. A morada sou eu. O mundo está aí, irmão. Vai chegar um mês aí do carnaval. E muitos vão embora. Muitos pegam doença. Festa da carne. E o pessoal, meu irmão, cai em cima aí. Aí, para nós,
temos que combater, porque nós temos amigos. Esse amigo, ele só vai ser amigo de você se você seguir a ele. Esse seu amigo, no momento que você falar de Jesus para ele, querendo converter ele, seja pai, mãe, irmão, seja qualquer um que é próximo da gente, a gente falar de Jesus, ele vai dar um culto permanente. Aí você vê que esse é seu amigo. É isso, irmão. Não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá, porque o santuário de Deus é você. Deus. Agora, capítulo 6 da mesma carta. Irmão, o nosso corpo não é mais nosso. Que foi que eu li antes no capítulo 3? É santuário de Deus. Então você acabou. Você não existe mais. Eu não existo mais. Eu sou santuário. Entendeu? Olha só. Os irmãos de Corinto não tinham entendido que o sido batizado estava voltando, né, para as práticas que eles viviam. Olha só, capítulo 6, versículo 9. Paulo alertando. Ou não saber que o injusto não herdarão o reino de Deus? Caminho santo. Não vos enganei, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem os afeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, e nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Olha o que ele vai falar para os irmãos de Corinto. Tais, vocês foram alguns de vós. Mas em outra tradução, diz que aqueles irmãos estavam sendo aquilo. Eles tinham voltado para práticas sexuais horrorosas, que é o sodomita. Tinha os maldizentes, que eram os fuxiqueiros. Tinha os avarentos, que não davam nada, só procuravam tirar. Tinha uns adúlteros, que lá tinha uma deusa chamada Diana, né? Diana, que era a sacerdócia, e lá tinha as prostitutas culturais da época. Tanto homem como mulher. Era uma cidade totalmente Sodoma. Era uma cidade moral. E essas pessoas tinham se convertido. Mas estavam voltando às práticas. E Paulo alerta: não herdarão o reino de Deus, que estou vivendo nessa prática. Bêbados, maldizentes, roubador, ladrão. Tais foram alguns de vós, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, os irmãos de Corinto, eles não tinham realmente entendido a condição. Por quê? Porque queira que não queira, irmão, nessa carta aqui, vai ter um rapaz no capítulo 5, que ele estava tendo relação com a própria madrasta.
Paulo disse: expulsa esse movimento todo mundo. Então Paulo ele tinha um apego à igreja do Senhor. Isso aqui, irmão, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Mas aqui no nosso meio, colocando até eu posso ser um insensato. Eu posso estar pregando na perdido na salvação. Mas o que eu estou pregando a santificação. Então, quando eu estou pregando primeiro para mim. A palavra está saindo aqui. Por quê? Porque primeiramente eu comecei a analisar. Não é só retórica. É buscar mudança no nosso dia a dia. Para encerrar com o mesmo Apocalipse, capítulo 22. O irmão Alto ele sempre tenta mais. A irmã dançar, né? Eu finalizar quase 3 dias. Diz assim, capítulo 22, versículo 10. Diz assim: e disse-me ainda, não servem as palavras da profecia deste livro. O livro aqui é toda a Bíblia, irmão. Ainda está em vigor. Não serve a palavra desse livro, porque o tempo está próximo. Você acha que aqui era o primeiro século da igreja? Essa carta aqui foi escrita em 99, 98, 100. E o Espírito Santo deixa aqui relatado que o tempo está próximo. Mas a igreja, eu, você, antes a gente era o quê? Escravo do pecado. A nossa vida era só pecar, pecar, pecar. E morrer e receber um salário. Mas, quando nós nascemos com livre arbítrio. Porque nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 18 de Mateus vai dizer que dessas crianças aqui, ó, irmão, fala lá por Deus, se você não se tornar igual desses pequeninos, você não vai entrar no reino dos céus. Jesus apontando para as crianças. Então Jesus disse que dos pais ovelhas. Então eu tenho que me tornar, irmão. Vamos brigar, a gente briga, a gente discute, mas depois a gente vai dando perdão. Criança é assim. Então, nasce com o livre-arbítrio. Mas ela vai perder o livre-arbítrio e se tornar escravo de Satanás, como ela diz, a primeira mentira. Ela se torna filho do pai da mentira. E aí, ela passa a ser escrava. Quando você escuta a palavra de Deus, o que acontece com você? Você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está lhe ensinando está cheio do Espírito Santo de Deus e você começa a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo através da Escritura. Aí você tem uma decisão. Eu creio. E o que eu faço? Seja batizado para a remissão dos seus pecados. Aí, o corpo cheio de pecado, desde o começo, você começou a ter consciência do mal, e começou a perder do lado do mal. Aí você disse: eu quero esse Jesus, o sangue de Cristo Jesus, que nem prata, nem ouro,
pode encontrar, ao ser me comprou e me lavou. E no momento que ele me lavou, o Espírito Santo entrou dentro de você, porque o que é santo só vai entrar nessa carne pecaminosa quando ela se purifica. Aí você se torna santo. Agora, cada um de nós somos santos. Somos morada de Deus. Quer dizer que ganhamos de novo o quê? O livre-arbítrio. Hoje nós temos livre-arbítrio. Do período que eu conheci o pecado até conhecer Jesus, eu era escravo, morto. E o meu salário era receber Deus. Mas eu conheci, graças a Jesus. Por isso que João vai dizer aqui, versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se sentir. Qual o mandamento? Segurar aquele que nos procura. Versículo 12: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, o presente. Jesus está dizendo: só comigo, irmão, você vai ter presente. Comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quais as obras que Deus deixou para a gente andar de antemão? Santificação. Aí ele vai dizer: eu sou o alvo, o homem, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados é aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam o direito da árvore da vida e entre na cidade pela porta. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Domingo retrasado, eu falei sobre a porta. E essa porta, fora da porta, vão ficar aqueles que não podem de maneira deliberada. Irmão, a nossa caminhada agora, a partir de hoje, ela vai definhar em dois caminhos. Se eu estou nem aí as coisas de Deus, estou andando no caminho lá. Não existe terceira opção. Existem duas opções: o caminho largo e o caminho estreito. E nós vimos em Isaías que Deus realmente preparou um caminho estreito. No mundo todo. Nesse final aqui, a porta ainda está aberta. Nós temos ainda a misericórdia. Mas a qualquer momento ele pode ficar a dor desta vida. Quando a morte ao seu lado chegar, e terá sua alma, qual será o fundo do mar? Meu amigo, pois tu tens soberano, e não pode qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde.
Tu procura a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas a última hora da vida ele não te satisfará. Meu amigo, de tu criatura, vida ou morte, tu vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tua alma deixada não pode ver o semblante de Deus, só os crentes de coração limpo poderão ver o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte podem aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se deixar teus pecados, entregar sua vida a Jesus, criará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Obrigado pela mensagem. Paulo perguntou assim: Senhor, não sabe nem para onde é que tu vai, como é que nós vamos saber o caminho? Mas João 14 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho para nós seguirmos e conservarmos a nossa alma, nosso espírito. Vamos estar orando uns pelos outros, orando pela viagem da irmã nesse dia, está orando, força, que Deus lhe concede tudo. Bom, todos nós estamos aqui, isso é muito bom. Quarta-feira estamos aqui com de doutrina. Agora, no estudo, nós estamos falando sobre Abraão, mais Abraão. Chegamos agora em Abraão. Irmãos, na última reunião nós tivemos aqui sobre crescimento espiritual, estudo, evangelismo, e foi da nossa sugestão muito boa, de no carnaval, a gente se juntar, se reunir para a edificação do povo. Vai ser do pai e mãe, ela colocou até no grupo de enquete, se a gente já poderia fazer dessa data de fevereiro, está próximo, mas lá, alguns irmãos já responderam que talvez sim, tentar, alguns não, por conta de trabalho, isso é normal, mas aí nós já vimos que pode sim acontecer desse, se Deus quiser, vai acontecer para aqueles que podem ir. Por motivo de alguns não poderem, tinha falado na caixa do domingo, talvez seja melhor de fazer nos 2 dias, segunda e terça, é feriado para a maioria das pessoas. Quem puder os 2 pode ir. Se alguma pessoa não, eu vou na terça, já é muito bom, já edifica todos nós, a irmandade, e vai ser um momento muito maravilhoso. Nós vamos comentar sobre o tema, sobre a organização. A gente pode fazer isso no grupo, é tranquilo, né? Fica mais fácil, porque uma vez que já foi decidida a ideia de ter, e uma vez que alguém já conseguir disponibilizar ideias, já é muito válido que aqueles que não podem ter se possam organizar, entregar na mão de Deus, e com certeza vai conseguir dar para as mãos. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, pela tua palavra, nos exorta, nos corrige, nos edifica e nos faz tornarmos cada vez mais, Deus, fiéis a Ti, que possamos ser fiéis, que possamos
buscar, Senhor Deus, e trilhar um único caminho, Senhor Deus. Para ti, o Senhor nos proporciona, nos oferece, Senhor Deus, dois caminhos. Mas, Senhor, para aquele que quer mudar de vida, só existe um caminho, pois muitos já estão no caminho da porta larga. E para aqueles que decidem, Senhor Deus, mudar, não existe um caminho de dúvida, não existe um caminho em cima do muro, mas só existe um caminho que vai levar a ti e a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Seja conosco, por nós precisamos de ti. Te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Todo irmão que está aqui, em todos os nossos planos, projetos, Deus, viagem, tudo aquilo que vai, tudo aquilo que fica, que possamos sempre confiarmos e entregarmos cada vez mais nossas vidas em tuas mãos. Seja conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode. Algo